Olá, sejam muito bem-vindos ao meu curso de Direito Previdenciário. É um curso que já está de acordo com a reforma da Previdência, então é um curso absolutamente atualizado e ele vai vir no seguinte formato, já de acordo com o edital, e para cada aula teórica nós vamos ter uma aula de exercício. Então vai ser um bate-pronto, você estuda a teoria e já na sequência você vai resolver questões exatamente sobre aquele ponto, porque não só aprender é importante, mas também testar esse conhecimento, exercitar. Então essa vai ser a nossa proposta. Nós vamos começar pelo surgimento da proteção social. Como que nós chegamos ao estágio atual formatado na Constituição na forma de Seguridade Social? Porque o modelo que nós conhecemos de proteção social, ele não surgiu pronto e acabado. Ele é fruto de uma evolução que acompanhou exatamente o mercado econômico. A proteção social, ela surge como uma resposta à exclusão de determinados trabalhadores do ciclo produtivo. Mas é até uma inovação relativamente recente, porque se nós estudarmos os modelos econômicos até chegarmos ao capitalismo, nós vamos perceber que inicialmente não havia a figura do trabalhador, do empregado. As relações produtivas eram calcadas na escravidão. Essa escravidão, ela foi substituída pela servidão. E a servidão foi substituída pelas relações de trabalho, em que a pessoa vendia a sua força de trabalho e recebia em troca uma remuneração. Por isso que a proteção social é uma invenção dos tempos modernos. No passado, não havia proteção previdenciária. No passado, a proteção ou era feita pelo dono do escravo ou pelo senhor feudal. Apenas com o surgimento do capitalismo e o surgimento da classe trabalhadora é que os governos começaram a implementar diversas medidas no sentido, então, de proteger o trabalhador. Antes, quando não havia o empregado, quando não havia a pessoa que vendia sua força de trabalho, não fazia sentido falar em proteção social. Por isso que a assistência social, ela surgiu antes da previdência social. E isso a gente nos remete lá para a época medieval, onde o servo, ele fazia um acordo com o senhor feudal dava a ele a proteção e, na verdade, a assistência ela era prestada por quem? Pela a igreja. A igreja sempre teve um papel extremamente importante na proteção dos desassistidos. Com isso, nós podemos definir as fases da proteção social. Vamos dividir em 3 fases. Acompanha comigo aqui na tela. Então tá aí a matéria, o professor e a evolução histórica da Seguridade Social. A primeira fase nós vamos chamar de fase assistencial. Por quê? Primeiro, porque não havia a classe trabalhadora. Isso aqui é uma invenção da Revolução Industrial. Então, toda a proteção social, ela era voltada para aquelas pessoas, tá, que estavam alijadas do sistema medieval de proteção. Essa primeira fase, ela tinha uma participação maciça da igreja. Basicamente, essa assistência social, ela era prestada pela igreja. Com o surgimento da Revolução Industrial, com o surgimento da classe trabalhadora, fruto da Revolução Industrial, é que os estados começaram a se preocupar com aquele trabalhador que havia perdido a sua força de trabalho por diversas razões. Pode ser por uma idade avançada, pode ser por uma questão de invalidez, pode ser por uma questão de doença. É nesta fase, a segunda fase, que nós vamos chamar de previdência social, voltada especificamente para o trabalhador, é que os sistemas mundiais começam a se preocupar
com a classe trabalhadora. Só que tem um porém. O capitalismo, né, fruto da Revolução Industrial, ele é cíclico. Ele tem uma fase de crescimento, ele chega ali no ápice, surge uma crise produtiva, muitas pessoas ficam desempregadas e essas pessoas começam a reivindicar a proteção do Estado, até porque é a época que eclodem aquelas ideias socialistas capitaneadas pelo Karl Marx. O Karl Marx começa, então, a questionar esse novo modelo de produção. Tá vendo? Ó, o empresário ele só pensa no lucro. Primeiro momento em que ele tem uma dificuldade financeira, o que é que ele faz? Ele manda embora o trabalhador. Então essas ideias socialistas começam a cooptar essa classe trabalhadora e o Estado precisa agir no sentido de proteger esse trabalhador, porque a massa trabalhadora insatisfeita pode gerar até uma revolução, como aconteceu, por exemplo, na Rússia. Então esse estágio final de proteção social, ele é uma resposta às crises do capitalismo, como exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929. Este é o momento em que o Estado chama para si a responsabilidade em proteger esses trabalhadores. E essa proteção já não bastava só na Previdência Social, ela tinha que ser uma proteção mais ampla, abrangendo outros riscos sociais, como, por exemplo, a proteção à saúde. E houve também um resgate da assistência social. É a fase que nós estamos vivenciando, mas já é uma fase que também começa a transigir para uma quarta fase, que eu vou explicar na sequência. Corta aqui para mim. Então, ó, primeira fase é da assistência social, segunda fase é do seguro social, que a gente conhece como previdência social, e a terceira fase da Seguridade Social, ele forma, então, uma rede de proteção, que a gente fala lá em direito constitucional como sendo o estado do bem-estar social. Aqui no formato de Seguridade Social, a gente vai colocar a saúde, a previdência e a assistência social. Bom, eu acabei de falar que nós estamos transitando para uma quarta fase. E por que eu digo isso? Corta aqui para mim. O nosso modelo previdenciário, ele é baseado no modelo criado no final do século XIX na Alemanha, quando estava no poder Otto von Bismarck. O Bismarck, ele cria um sistema de proteção social baseado na taxação do salário. Então, o trabalhador, ele vende sua força de trabalho, recebe uma remuneração e incide um desconto sobre este salário que vai custear as prestações previdenciárias. No entanto, as relações produtivas elas estão mudando, essa massa de trabalhadores ela tem ao longo do tempo diminuído cada vez mais e esse modelo chamado de bismarckiano, ele já não é adequado para os tempos modernos, principalmente porque o número de pessoas empregadas tem diminuído cada vez mais. Para que vocês saibam, nós tivemos uma crise econômica em 2008, muitas pessoas perderam o emprego e muitas dessas pessoas não conseguiram retornar ao mercado de trabalho. Então, a massa de pessoas empregadas tem diminuído e qual a consequência imediata disso? A arrecadação previdenciária, ela também tem diminuído, porque novas formas de prestação de serviço, elas têm sido criadas e são prestações de serviço em que a pessoa trabalha por conta própria e aí ela contribui basicamente se ela quiser. Mesmo o vínculo sendo obrigatório, muitas pessoas deixam em segundo plano a proteção previdenciária e não se preocupam em contribuir para a Previdência. Então, o que a gente tem notado? Uma redução da capacidade de arrecadação do Estado. E o próprio Estado tem se mostrado ineficiente na proteção previdenciária. E aí, meio que para compensar isso, o que é que ele tem feito? Ele tem ampliado os sistemas de assistência social.
Então, ao longo do tempo, nós vimos a Previdência Social crescer e estamos vivenciando o momento em que ela está diminuindo. E ao lado disso, o que tem acontecido? A proteção assistencial, ela tem aumentado. Basta você rememorar o que tem acontecido nos últimos tempos. O que acontece com a Previdência? Vem a reforma e restringe o acesso aos benefícios previdenciários. Por outro lado, o que a gente verifica na assistência social? Ela tem se expandido. Então, provavelmente, essa quarta fase que está começando, nós vamos verificar uma redução da proteção previdenciária cada vez mais mínima e uma expansão da proteção assistencial. Mas isso ainda vai ficar um pouquinho mais para o futuro. O que interessa para a gente nessa aula é ver como que foi a evolução da proteção social. Acompanha comigo aqui, corta para a tela. Bom, essa evolução da proteção social, ela pode ser vista no âmbito mundial, isso não nos interessa, quase não é cobrado em concurso público, só se estiver no edital, evolução da proteção social no mundo, tá? O que geralmente eles cobram é a evolução da proteção social no Brasil. E isso é estudado da seguinte forma: você vai pegar um fato histórico e vai identificar em que ano aquilo aconteceu. É assim que este tópico é cobrado nas provas. Então, por exemplo, logo após o descobrimento do Brasil, o início ali da nossa colonização, havia uma presença muito importante da Igreja Católica, principalmente na catequese ali dos índios e tal. Então, em 1543, a igreja, ela cria a nossa primeira Santa Casa, que era voltada para assistência social. O que é isso daqui? Isso daqui é a primeira fase, é a fase assistencial. E essa assistência social, ela era prestada pela igreja, exatamente como aconteceu no mundo. Isso aí avança mais um pouquinho, 1795, é criado o Plano de Montepio Militar dos oficiais do Corpo de Marinha. Reformas e pensão. A gente pode até identificar esse fato como a primeira providência voltada para os dependentes. A primeira providência voltada para os dependentes na forma de pensão. Mas a gente nem pode ainda falar em previdência social, porque previdência é uma relação sinalagmática, ou seja, você paga e recebe um benefício. Aqui não havia o pagamento, havia apenas o recebimento deste benefício. Então ainda não há que se falar em previdência social. Na Constituição de 1824, aquela Santa Casa evolui, para casas de socorros, casa de socorros públicos. Lá no artigo 178 da Constituição de 24, ainda é uma providência assistencial. O que diferencia a assistência da Previdência? A necessidade ou não de você pagar para obter benefícios. Na assistência social não há necessidade desse pagamento e essas casas de socorros, que veio depois da Santa Casa, de Misericórdia, ela não cobrava para prestar esse serviço. 1835 nós temos o Montepio Geral, que era uma previdência privada. Várias pessoas, funcionários públicos, se reuniam, cada um deles contribuía com uma parte da sua remuneração. Em hipóteses previamente fixadas, eles poderiam extrair algum benefício desse mon geral. Bom, já é uma previdência, mas não é ainda a previdência pública. Era um sistema de previdência privada que também pode ser chamado de sistema mutualista. Sistema mutualista, ainda não é a previdência como nós conhecemos. A Constituição de 1891, logo após a proclamação da República, previa a aposentadoria por invalidez, mas apenas se o acidente acontecesse em serviço.
Essa aposentadoria, nós vamos chamá-la de aposentadoria graciosa. Por quê? Porque não havia contribuição. Não havia contribuição, então também não é a Previdência como nós conhecemos. 1919 acontece um fato interessante, que surge uma lei que vai cuidar da proteção contra o acidente do trabalho. Só que esta proteção contra o acidente do trabalho era uma proteção privada. Tá? Não era a cargo do poder público. Essa proteção privada ela só vai se tornar pública em 1967, quando nós vamos incorporar a proteção ao acidente do trabalho à Previdência Social, tá? Ao INPS. Até então, o que acontecia? Corta aqui para mim. A proteção ao acidente do trabalho. Você ia prestar serviço a uma empresa, essa empresa contratava uma seguradora privada e se você fosse, né, alvo de um acidente, havia uma tabela. Ó, o que aconteceu com ele? Perdeu um dedo? Então recebe esta indenização. Perdeu a mão, uma indenização um pouco maior, e assim, dentro desta tabela, o trabalhador previamente já tinha conhecimento do quanto ele iria receber caso fosse alvo de um acidente do trabalho que era prestado por seguradoras privadas. Beleza? Corta aqui para a tela. Lá em direito constitucional, quando você estuda os direitos sociais, dois exemplos importantes de evolução no que tange aos direitos sociais é a Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Aliás, duas constituições que influenciaram bastante a nossa Constituição de 1934. Então, como eu havia dito, na parte histórica da proteção social, o que é que você tem que saber? O fato e o ano em que aquilo aconteceu. É assim que eles cobram em prova. E por falar em fatos relevantes da proteção social no Brasil, o mais importante de todos é esse aqui, Lei Eloy Chaves, o Decreto Legislativo 4682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como o marco do surgimento da Previdência Social no Brasil. Então, dia 24 de janeiro de 2020, eles vão comemorar exatamente quase, né, o centenário, 97 anos do surgimento da Previdência Social no Brasil. Por que essa lei é tão importante? Por que ela é conhecida como um marco do surgimento da Previdência Social? Porque agora sim o formato previdenciário começa a ser desenhado. E qual é esse formato? É você pagar para ter direito a determinados benefícios. Então, como eu havia dito, essa lei Eloy Chaves, Decreto Legislativo 4682, de 24 de janeiro de 1923, ele marca o surgimento da Previdência Social no Brasil. Com certeza é o tópico mais cobrado no que tange à evolução da proteção social. Ele vai falar N coisas e vai te perguntar, isso aqui é o marco do surgimento? Se não for a lei Eloy Chaves de 1923, pode marcar errado. Ele vai determinar a criação das CAPs, Caixa de Aposentadorias e Pensões nas Ferrovias. Bom, primeira coisa que você tem que ficar preocupado. Por que ferrovias? Porque os ferroviários foram os primeiros a serem contemplados com um sistema de aposentadoria. Bom, naquela época, o nosso país ainda era extremamente rural, né? Vivia da produção agrícola. Então, essa produção agrícola era transportada por ferrovias ou pelos navios. Obviamente que esta categoria ela era extremamente poderosa, que, por exemplo, se eles parassem de trabalhar, o país parava. Então, eles foram contemplados porque, naquela época, digamos, o grande status era ser um ferroviário ou
um marítimo, que também era uma categoria extremamente poderosa. O próprio Eloy Chaves, ele era um representante dos ferroviários. Ele era um deputado que representava os interesses dessa categoria. Então, por isso que eles foram os primeiros a serem contemplados. Mas, claro, existiam outras categorias organizadas que, na sequência, iriam pedir o mesmo direito. Mas, por enquanto, vamos focar nessa lei Eloy Chaves. O que ela determinava? Olha, cada ferrovia, e existiam várias no Brasil, deveria criar um sistema de previdência, deveria cobrar contribuição dos ferroviários e deveria prever a concessão de determinados benefícios. Apenas a título de curiosidade, já naquela época existia uma idade mínima para você se aposentar. Sabe qual era? 55 anos. Então o ferroviário tinha que reunir o tempo de contribuição, mas se ele ainda não tivesse 55 anos, ele não poderia se aposentar. Ao longo do tempo é que essa idade mínima ela foi esquecida pela legislação, tá? Agora ela tem retornado com a reforma da Previdência. Aliás, todo mundo vai ter que ter uma idade mínima para se aposentar. As aposentadorias precoces, elas podem até continuar existindo por conta da aposentadoria especial, a exemplo dos policiais. Mas a grande massa de trabalhadores e servidores públicos não irão se aposentar muito longe dos 60 anos. Então, houve um resgate de uma regra que já existia em 1923. Beleza? Volta para cá então. Bom, a Lei Eloy Chaves ela determina a criação de caixa de aposentadorias e pensões em cada uma das ferrovias que existia no Brasil. Isso é reforçado logo aqui embaixo, tá? Cada empresa de ferrovia deveria estruturar a sua CAP, a sua caixa de aposentadoria e pensão. Essa CAP tinha natureza privada, tá? Posso até colocar aqui. Era previdência privada. Mas qual a diferença dessa previdência privada, por exemplo, para o Mongeral? O Mongeral era um movimento espontâneo. Os trabalhadores, os servidores, se reuniam e decidiam criar um sistema de proteção só para eles. Essa lei Eloy Chaves, ela obrigou, olha, você tem que criar uma caixa de aposentadoria e pensão e você próprio tem que administrar. Então era uma previdência privada. E naquela época havia previsão de contribuição da empresa e contribuição dos trabalhadores. Ainda não ingressamos na tríplice forma de custeio, ok? Bom, a partir daí, outras categorias iriam reivindicar algo parecido com o que os ferroviários obtiveram. Então, em 1926, esse sistema é estendido para portuários e marítimos. Reparem, são trabalhadores do transporte, olha como é que eles eram poderosos. 1928, esse sistema é estendido para os serviços telegráficos e radiotelegráficos. Esses aqui não trabalhavam com transporte, mas eles levavam a comunicação, que é extremamente importante. Haja vista que hoje ninguém consegue ficar mais de meia hora sem olhar lá o seu WhatsApp, para ver se recebeu alguma comunicação. E no passado a comunicação também era importante, não com a velocidade que a gente tem hoje, mas com a mesma importância. Bom, a partir da década de 1930, o sistema ele é reformulado e no poder estava o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sem extinguir o sistema de CAPES, de caixas de aposentadorias e pensões, ele começa a criar um sistema estatizado, um sistema sob responsabilidade do governo. Esse sistema é chamado de Instituto de Aposentadorias e Pensões. Este instituto, ele era uma autarquia, portanto, de responsabilidade do Estado. As CAPES continuaram existindo, mas aos poucos o Estado foi chamando para si a responsabilidade pela administração do sistema previdenciário. Então, com um detalhe, tá? O que tinha de diferente do IAP para CAP? A CAP, ela era privada. IAP,
público, tanto que era uma autarquia. A CAP, ela era por empresa, tá? Por empresa é Caixa de Aposentadoria e Pensão. O IAP, ele é organizado por categoria profissional. E aí a gente vai colocar o IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão, e a categoria profissional. Pode ser marítimo, pode ser comerciário, pode ser industriário, pode ser bancário. Aqui passa a ser por categoria profissional e isso é um avanço. Por quê? Pelo número de pessoas que seriam assistidas. Você criar um sistema de previdência dentro de uma empresa, o número de pessoas que ela vai proteger é muito menor do que um sistema que vai abarcar toda uma categoria profissional. Então, o primeiro equívoco da Caixa de Aposentadoria foi exatamente incidir sobre empresa. Às vezes a empresa não tinha um número suficiente de trabalhadores para formar um sistema de proteção robusto. Então vamos evoluir, vamos criar um sistema por categoria profissional. Ainda não era o ideal, mas já era um avanço. E como eu falei, tudo isso está acontecendo ali na década de 30, e é na década de 30 que surge uma das mais importantes constituições que nós já tivemos, a Constituição de 1934. Inclusive, quando em direito constitucional ele quer saber alguma coisa, qual foi a Constituição que criou tal coisa? É quase certo ser a Constituição de 34. Para vocês, meninas, por exemplo, o voto feminino, ele foi constitucionalizado na Constituição de 1934. Aliás, foi a primeira Constituição a usar a palavra previdência, não era previdência social, falava só em previdência, e foi a primeira Constituição a contemplar a tríplice forma de custeio, ou seja, o sistema de proteção social custeado com contribuições do trabalhador, do empregador e do próprio governo. Então isso surge lá em 1934. Volta aqui para a tela. Então, o que é que tem de importante nesta Constituição de 1934? A tríplice forma de custeio, tá? Essa Constituição de 34, ela usa pela primeira vez a palavra previdência. Tá? Até então, em nível constitucional, ninguém tinha usado essa palavra previdência. Bom, exemplos de institutos de aposentadorias e pensões. Temos Marítimos, criado em 1933, IAPM, IAPB dos bancários, IAPC dos comerciários, e API dos industriários. Outra curiosidade para vocês. Lá em 1950, o Brasil tinha mais ou menos 200 CAPs e IAPs. Quase 200 institutos voltados para a concessão de aposentadorias e pensões, cada uma com a sua própria legislação. Imagine como era complicado estudar o direito previdenciário na década de 50. Como é que faz para se aposentar aqui? Depende, tem que pegar a lei dessa sua CAP ou dessa IAP para poder saber exatamente como é que é a regra de proteção social. Ou seja, devia ser um emaranhado de leis e decretos, tá? Em relação à Constituição de 34, apenas para reforçar, tá? Cria a tríplice forma de custeio, governo, empregados e empregadores. Na sequência, a Constituição de 1937, a Constituição que inaugura o Estado Novo, um período ditatorial, né, capitaneado por Getúlio Vargas, ela muda, ela usa a expressão seguro social. Seguro social é igual previdência. Igual previdência, tá? Seguro social é diferente de seguridade social. Seguridade social é algo mais amplo, que engloba saúde, assistência e previdência social. Tanto que
O INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, não é Instituto Nacional de Seguridade Social, é Instituto Nacional de Seguro Social, poderia, né, substituir para o Instituto Nacional de Previdência Social, como era o nome anterior, INPS. Então, 37, a Constituição usou pela primeira vez a expressão seguro social. Unificação da legislação, tá? Então corta para mim, o que a gente tinha? Uma profusão de entidades cuidando da proteção social, cada uma com a sua legislação, tá? Isso criava uma confusão extremamente grande. Então, qual seria a providência natural? Criar uma única legislação que pudesse contemplar todos os trabalhadores ou a grande massa de trabalhadores. Foi isso que aconteceu em 1960, com o surgimento da Lei 3.807, conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social. Só para vocês perceberem como não foi algo fácil unificar a legislação previdenciária, o projeto de lei que deu origem à LOPS tramitou de 1947 até 1960. Foram 13 anos de tramitação no Poder Legislativo até que ela tivesse sido definitivamente aprovada. Então, a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, a lei previdenciária que durou mais tempo na história, ela surge em 1960 e o seu grande mérito foi unificar toda a legislação previdenciária dos trabalhadores da iniciativa privada, porque os servidores públicos, eles já tinham sua própria legislação, a Lei 1711 de 53, também durou até o surgimento da 8.112 em 90, também foi uma lei que durou bastante tempo, é aquela lei que dava pensão para as filhas solteiras e tal, mas ela também foi revogada em 1990. Então, ó, guarda esse marco, ele é extremamente importante, corta para cá. Então, em 1960 é editada a Lei 3.807, Lei Orgânica da Previdência Social, que unifica a legislação dos IAPs. Essa lei aqui, ó, ela foi revogada pela Lei 8.213 de 91, que é a lei atual, que é a lei que a gente vai estudar aqui ao longo do curso. Essa LOPS, essa lei orgânica, ela foi editada sob a égide da Constituição de 1946. Esta Constituição de 1946, ela já usava a expressão previdência social. Lembre-se, a de 37 falava seguro social, a de 46 passou a usar previdência social, tá? Bom, unificada a legislação, o próximo passo era a unificação dos institutos de aposentadorias e pensões. A unificação dos institutos de aposentadorias e pensões ocorreu com a criação do INPS, Instituto Nacional do Seguro Social. A lei que criou o INPS é uma lei de 66, tá? Mas efetivamente o INPS entra em funcionamento em 1967, tá? Aqui foi a previsão de criação, 66, e 67 inicia o funcionamento do INPS. Aliás, o pessoal mais antigo ainda chama o INSS de INPS. Toda vez que eu vejo INPS, eu lembro da minha avó. Minha avó sempre reclamava demais, né, do INPS, uma pensãozinha lá que ela demorou anos para obter, e eu sempre ouvia, né, da boca dela a palavra o INPS ainda não pagou a minha pensão, tá? Então me traz boas recordações da minha avó, ela reclamando do INPS, que só entra em funcionamento em 67, tá? A lei é de 66,
Decreto-Lei 72, mas ele só entra em funcionamento em 67. Então, o que é que a gente tem até aqui? A legislação unificada com a Lopes e aí sim o INPS funcionando a partir de 67. Agora, volta aqui para mim. Bom, a gente está estudando o surgimento da nossa proteção social. Nessa época aqui, por exemplo, os trabalhadores rurais ainda não tinham a proteção como a gente conhece hoje. Tá? Eu, por exemplo, nasci em 68. Né? 68, minha mãe era empregada doméstica e minha mãe não tinha proteção previdenciária. Minha mãe, por exemplo, ela não teve direito ao salário maternidade, à licença maternidade, porque a doméstica ela ainda não tinha essa proteção previdenciária. Doméstica só é inserida na proteção previdenciária em 1972. Tá? Só em 1972. O rural começa a ter algum tipo de proteção em 1971, mas era ainda uma proteção muito aquém da proteção que era dada aos trabalhadores urbanos. Mas isso é uma evolução, as coisas vão acontecendo, vão sendo ampliadas. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, que a contribuinte individual ela só teve direito ao salário maternidade em 99. Ou seja, coisas muito recentes em termos de proteção social. Nosso país foi muito lento na implantação da Previdência Social. Doméstica em 72, rural em 91, salário maternidade para as autônomas só em 1999. Então a gente foi ainda muito lento. E o pior é que o nosso sistema entrou em colapso muito antes dessa proteção ser efetivamente universalizada, beleza? Vamos continuar. Eu já até... Corta aqui para a tela. Eu já falei para vocês, vou só repetir, 67 também é um ano importante, porque o acidente do trabalho é incorporado ao INPS. Lá em 19, o acidente do trabalho ele era protegido pelas seguradoras privadas, mas em 67, o acidente do trabalho foi incorporado ao INPS. Mas vamos avançar. O que mais que aconteceu? 1977 é um ano que traz dois fatos importantes, tá? Primeiro, aquele da Lei 6439, que cria o Sistema Nacional de Previdência Social e Assistência Social. Esse sistema, ele era mais organizacional, tá? Foi apenas uma reestruturação administrativa. Como é que era a proteção social do Brasil a partir de 77? Nós tínhamos o INPS, que concedia e mantinha benefícios. O IAPAS cuidava da parte de arrecadação das contribuições, tá? Instituto de Administração de Previdência e Assistência Social. O INAMPS cuidava da parte de saúde dos beneficiários da Previdência, ou seja, segurados e dependentes. Era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Não era saúde pública, era uma saúde específica para segurados e dependentes. Na parte assistencial tínhamos a LBA, Legião Brasileira de Assistência. Esse órgão já existia desde 1942. Nós tínhamos a Central de Medicamentos, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor. Aliás, minha avó sempre dizia, né, quando eu fazia a bagunça, eu vou te mandar para a Funabem, onde ficavam os menores infratores, e a Dataprev, né, que é a empresa pública que cuida do processamento de dados relacionados à Previdência. Aliás, a Dataprev está na lista de privatização. Tá? Em 77 também surge o marco regulatório da Previdência Complementar, a Lei 6435 de 77. Essa foi a última alteração relevante em termos de Previdência. Por quê? Daí para frente vai vir a Constituição de 88, inaugurando o modelo de Seguridade Social, ou seja, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade para assegurar os direitos relativos à saúde, assistência social e previdência social. 2 anos após
na promulgação da Constituição, surge o INSS, tá? Que veio de uma fusão do INPS, criado lá em 66, começou a funcionar em 67, e do IAPAS, que tinha sido criado em 1977. Juntou esses dois e criou o INSS, a maior autarquia do nosso país, uma autarquia que tem hoje, entre ativos e inativos, servidores, tá? Servidores. Perto de 83 mil pessoas. Tá? Dessas 83 mil pessoas, na ativa, 27 mil. O restante ou são aposentados ou são pensionistas. Estou falando aqui dos servidores, tá? O INSS tem lá na sua folha de pagamento 83 mil pessoas, dessas 27 mil na ativa e o restante, a grande maioria, ou recebendo aposentadoria ou recebendo pensão. Então o INSS ele tem diminuído o número de servidores, mas ele tem ampliado os seus serviços. Por exemplo, quando eu entrei no INSS em 98, nós tínhamos 700 e poucas agências, né? Hoje o INSS tem perto de 1.800 agências, isso com muito menos servidores, beleza? E o que aconteceu com os demais órgãos do SIMPAS? Bom, foram extintos. Deixa eu colocar aqui. LBA não existe mais. INAMPES não existe mais. A Central de Medicamentos também não existe mais. A FUNABEM também não existe mais. Portanto, o único órgão do SIMPAS que ainda existe é a DATAPREV, tá? INPS fundiu-se com o IAPAS para formar, então, o INSS. Então, corta para mim, em linhas gerais, foi essa, né, a história da nossa proteção social. Eu vou ficar por aqui, mas na sequência a gente já vai exercitar tudo isso que nós vimos aqui. Então, não saia daí, eu já volto.